Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 32. Mesmo assentados, irmãos, todos juntos, do versículo 29 ao versículo 32, Lucas, capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que podemos ler na nossa própria língua. Mas sabemos que somente pelo Teu Espírito Santo podemos compreendê-la. Então que o Senhor fale aos nossos corações e faça-nos compreender o que o Senhor quer dizer-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não podemos ler esse texto, nem olharmos para ele, sem lembrarmos do que falamos pela manhã, a respeito do propósito de Lucas ao escrever o seu livro, o Evangelho, ou o terceiro Evangelho, como os comentaristas costumam falar. Lucas escreveu o seu Evangelho, com o objetivo, de maneira imediata, de atender a alguém que precisava ter convicção da sua fé, precisava ter convicção daquilo que ele cria, e dessa forma não ser engolido pelas sugestões e pelas possíveis teologias do seu tempo. E ele faz isso com dedicação, e tem um momento no texto do versículo 1 ao versículo 4, que foi a nossa reflexão, em que ele diz: eu coloco isso em ordem para vocês. Eu coloco isso em ordem para que quando você leia, você entenda e tenha convicção daquilo que você crê. Quando nós olhamos o capítulo 11, parece que ele está meio bagunçado assim. Parece que ele não... Se você prestar um pouquinho atenção nas histórias como elas são apresentadas, parece que aquilo que foi dito lá no capítulo 1 não está acontecendo aqui. Mas veja, isso faz parte de um pensamento gentílico com o seu olhar para aquilo que o Evangelho apresentou. Quando nós lemos Mateus, por exemplo, nós temos um público judeu, e nós temos um judeu escrevendo e apresentando o Evangelho à luz do Antigo Testamento, de maneira organizada na cabeça deles, e como isso vai ser apresentado. Quando nós olhamos para Lucas, a gente precisa seguir não o raciocínio de Mateus, mas tentar compreender como Lucas está apresentando isso. Um exemplo disso, irmãos, aí no capítulo de número 11 de Lucas, por exemplo, nós temos no começo do capítulo 11 a oração dominical, que em Mateus é no capítulo 6, bem no comecinho do ministério de Jesus. E aqui Lucas coloca em um outro momento, no capítulo 11, e
de maneira imediata você olha e você tem apenas 4 versículos da oração. Contudo, esses 4 versículos em que Jesus ensina os seus discípulos a orar, Lucas, eu ia falar acrescenta, né? Mas ele tem autoridade para acrescentar, porque ele está escrevendo o livro aqui. Ele insere na compreensão do público uma parábola e, posteriormente, um incentivo ou uma admoestação de como isso deve ser feito. No versículo de número 5, ele fala sobre o amigo inoportuno, e no versículo de número 9 em diante, de como essa oração precisa seguir uma motivação, um entusiasmo em relação a como deve ser feita. Veja, ele acrescenta aspectos de que não tem em Mateus para que o seu público entenda o que ele quer dizer com a oração do Pai Nosso. Lembrem-se, ele está falando para um público gentil, que não tem a noção de paternidade divina, que não tem a noção de senhorio divino, que não tem noção de filiação, diferente do povo de Israel, que tem a questão pactual, vívida, diária, aliancista. Então, é necessário que esse novo convertido agora, quando se apresenta a Deus, ele precisa seguir um caminho compreensível e assim, dessa forma, a oração faça sentido para ele. Isso é muito interessante, Lucas, porque quando você olha nesse sentido a apresentação, o versículo 29 em diante começa a ganhar sentido, porque ele vai falar de Jonas, vai falar de si, e dentro de um contexto aparentemente sem muita conexão. Então, veja, não é uma conexão judaica, não é um pensamento judaico, não é uma compreensão judaica, é um gentil escrevendo para um público gentil e que precisa associar a sua compreensão a pontos específicos de como eles veem o mundo e como isso deve fazer sentido na fé agora da sua vida. Veja, no capítulo 11, versículo 24, tem o subtítulo aqui vai chamar de estratégia de Satanás, que está em Mateus capítulo de número 12. Não é? Se você observa o começo do capítulo 11, está no capítulo de número 6 de Mateus. Então, são histórias que são conectadas umas às outras para mostrar uma verdade continuamente apresentada por ele aqui. E aí nós chegamos no versículo de número 29, quando ele vai falar sobre o sinal de Jonas e o seu sinal. Mas antes de você pensar especificamente em Jonas, ou no grande peixe que engoliu Jonas, ou tudo mais, como aquelas historinhas de criança, pare e pense um instante, por que Lucas inseriu essa questão do espírito que é expulso e que reúne um bocado lá de novo, e volta para casa e ela está vazia, e o estado inicial é pior do que o anterior. E no meio desse momento em que Jesus está falando, não adianta o espírito sair e o lugar não ser ocupado por ninguém, alguém exclama no meio da multidão, dizendo o seguinte, olha só o 27. Aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, as palavras a respeito de Satanás, que é expulso e retorna com um bocado, ele diz assim, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Veja, no momento em que ele fala que se Satanás é expulso e não é colocado nada no lugar, ele reúne a sua cambada e vem, e o estado posterior é pior do que o anterior. Quando Tiago nos fala
que se nós ouvimos a palavra e não praticamos, nós nos tornamos como aqueles que ouvem um som de um sino e ele vai desaparecendo aos poucos. De que se nós ouvimos e não praticamos, nós apenas nos enganamos. Porque a palavra ouvida precisa ser praticada. Não adianta eu, teoricamente, me livrar de Satanás e não viver aquilo que a Escritura propõe para mim. Ele vai voltar e ele vai encontrar essa casa vazia. E essa casa vazia vai ser um covil, vai ser um curral e por aí vai. É nessa perspectiva de que esse lugar precisa ter alguém que ocupe, alguém que se estabeleça, que reine, que ele diz assim: eu vou te dar um exemplo de como é alguém que crê e alguém que não crê. Eu estou parafraseando o que ele vai dizer posteriormente, em que ele diz assim, olhando para a multidão, ele disse, é uma geração perversa. Irmãos, tem algumas falas na Escritura que elas são doloridas. Elas são doloridas. Assim como tem aquelas que são extremamente carinhosas e provedoras na nossa vida, tem umas falas de Deus que eu vou falar para vocês. Se porventura em algum momento eu entendesse que aquela fala fosse para mim, você morre só de ouvir ela para você. Ele olha para a multidão e diz, são perversos. Vocês são perversos. Por que ele fala isso? Por que ele é duro dessa forma? Em vários momentos que a Escritura apresenta essa rigidez, essa rispidez de Jesus em relação ao seu público, ele fala sobre um item fundamental, a informação. A informação. E aí ele coloca duas situações emblemáticas em que a informação chegou aos ouvidos de quem deveria. E a reação delas quando essa informação chegou aos seus ouvidos. Ele coloca então da seguinte forma. Por que essa geração é perversa? Porque ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Controla aí o volume ou sou eu que controlo aqui? Nenhum sinal lhe será dado. Mas isso quer dizer que eles não tiveram sinais? Não. Pelo contrário. Se eles olharem um pouquinho para trás, eles estão cheios, abarrotados de sinais. O problema não é o sinal. O problema é a sua condição diante do sinal. Devo lembrar aqui de que os comentaristas chamam o livro de Lucas de o livro de doutrina. Porque nas suas histórias ele apresenta doutrinas, mesmo que elas não estejam diretamente reveladas, elas são conectáveis e apresentam para nós verdades a respeito disso. Ele diz, é uma geração perversa porque pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Mas por que ele está chamando a atenção para Jonas especificamente? Existem outros sinais. Mas por que Jonas especificamente? Acho interessantíssimo que um comentarista, William Hendricks, fala algo muito interessante sobre isso. Ele fala, Lucas é também um livro do cumprimento profético. Porque quando ele fala de Jesus, ele não fala apenas daquele que nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados, mas aquele que foi enviado para salvar o seu povo dos seus pecados. Então havia uma profecia sobre determinado Messias, e esse Messias chegou. E mesmo que João apresente ele de maneira mais teológica, Lucas apresenta ele de maneira mais prática. Então ele está dizendo, chama a atenção especificamente de Jonas, para dizer, Jonas pregou em Nínive. E as pessoas se arrependeram com a pregação de Jonas.
Salomão, cheio da sabedoria de Deus, chamou a atenção do mundo e as pessoas afluíram de longas distâncias para ouvi-lo. Mas vocês desprezam aquele que está aqui e que é maior do que Salomão e que é maior do que Jonas. Essa perversidade que cega os olhos daqueles que estão diante do grande rei é algo perigosíssimo. Porque quando a informação chega aos nossos ouvidos, nós nos tornamos responsáveis por essas informações. E isso é demonstrado na Escritura de maneira a não nos inocentar dessa realidade. A ignorância não é um subterfúgio para a nossa fuga, porque a Escritura nos mostra as verdades de Deus para que, entendendo ela, nós as pratiquemos. Inclusive, o escritor de Hebreus nos fala que se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no deserto. Se você lembrar dessa passagem, ela se encaixa muito de maneira exemplar aqui. Pessoas que viveram sobre o fogo e a nuvem, pessoas que beberam da água, da rocha, pessoas que comeram do pão do céu, duvidaram daquele que as conduzia. O problema não era o sinal, o problema não era o poder, o problema eram as pessoas e a sua condição diante disso. Quando Lucas escreve essa história dentro desse contexto para que Teófilo e todos nós entendêssemos o que ele propunha aqui, era, por que essas pessoas não creem? Por que essas pessoas rejeitam aquilo que Deus está fazendo diante dos olhos delas? Por que elas rejeitam a revelação última de Deus para o seu povo? Por que não reconhecem quem é Jesus e aquele que está diante delas? Por isso, por essa razão, por essa perversidade, por essa incredulidade, tanto os ninivitas quanto a rainha do sul se levantará e estes serão punidos pela sua incredulidade. Porque eles reconheceram, mas estes não reconhecem. Porque eles vivenciaram isso mesmo sem terem os privilégios que esses têm. E mesmo assim negligenciaram. Irmãos, isto é seríssimo. Isto é seríssimo. Porque enquanto na história nossos avós viveram limitações para exercer suas funções, para viver a sua fé, muitas vezes nós negligenciamos tendo tudo em nossas mãos. Cuidado. Cuidado. Para você não estar agindo como um perverso, negligenciando aquilo que está diante de você. Quando nós observamos essa comparação e trazemos à luz essa apresentação de Jonas, ele fala, esse que está aqui é maior do que Jonas e é maior do que Salomão. Jesus é maior do que isso, por isso os comentaristas falam que Lucas é um livro profético, porque Jesus está sendo revelado ao mundo, está sendo revelado ao seu povo, para que dessa forma o seu povo seja salvo. Porque estes, a quem foi apresentado no passado, foram salvos. E por que eu posso afirmar que eles foram salvos? Porque estes participarão do juízo. Estes participarão da condenação daqueles que rejeitam a verdade de Deus. Seja ele ninivita, ou seja ele do sul, ou de qualquer lugar do mundo. Porque o que nós percebemos é que não importa se está perto ou está longe, mas se crê ou se não se crê. O que condena não é você estar
todos os dias e pecar, mas de você não viver de acordo com a sua fé. Ou demonstrar na sua vida aquilo que você crê. Não adianta nós vivermos as limitações que o Evangelho propõe para nós sem entendermos de que elas são condições de uma vida que agrada a Deus e não a nós. De que ela é uma resposta àquilo que o Evangelho nos apresenta. E que mesmo sem que nós compreendamos claramente muitas dessas coisas, nós buscamos viver para a glória de Deus do jeito que Ele nos propõe. Quando você olha para essa situação e Jesus está apresentando isso para essas pessoas, elas precisam lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso. O Evangelho, ele nos separa. Ele nos coloca em situações em que não é a situação geral. Conversando com as meninas em casa sobre como nós devemos reagir a determinadas coisas que nos acontecem cotidianamente, dentro da sociedade que vivemos, dentro do nosso tempo e nosso espaço, somos responsáveis pela informação que a gente tem. E somos responsáveis em responder à sociedade de acordo com as convicções bíblicas que temos. Se eu não sei, por exemplo, como eu devo me comportar, eu devo aprender biblicamente como eu devo responder a esses aspectos sociais da minha vida. Pastor, o que isso quer dizer para nós diante do texto? Quando Jonas pregou aos ninivitas, irmãos, eles ouviram, entenderam e se arrependeram. Quando aquela mulher soube de Salomão, ela cruzou quase o planeta e se apresentou e quis ouvir essa verdade e essas sabedorias que edificariam a sua vida. E ela diz para Salomão, o que me falaram não chega nem aos pés do que eu ouvi. É algo que não se explica. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, o Provérbios que você lê na sua Bíblia aí, que eu leio aqui na minha Bíblia, ele é Provérbios bíblico, porque ele é além, muito além, ele é divino em relação às sabedorias que existem em todo mundo. Inclusive, para você que gosta de postar frasezinhas de sabedoria, eu sugiro que você apresente Provérbios. Porque não existe nada, absolutamente nada, debaixo do céu comparável a Provérbios. E foi isso que aquela mulher ouviu lá. Ela ouviu e essa sabedoria entrou no seu coração de maneira que ela foi transformada. E ela será parte do juízo de Deus contra o incrédulo. Provérbios salva. Provérbios salva. O provérbio bíblico. Provérbio bíblico, não os outros. Então entendamos isso. Quando Jesus chega e apresenta para as pessoas uma sabedoria dos céus, um milagre dos céus, as pessoas não acreditam, ele diz, vocês são perversos. Vocês são perversos. Porque está aqui a revelação última da redenção, e vocês rejeitam. João capítulo 1, versículo 12, diz que o Senhor veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Porém, entretanto, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E isso é sensacional, porque é justamente aqui que Lucas quer chegar a respeito disso. Às vezes é meio presunçoso quando a gente chega a determinadas conclusões bíblicas a partir de contextos e observações, de análise, porque às vezes ele parece muito claro, mas eu sei que ele não é muito claro. Sei que ele não é muito claro.
Se Teófilo estivesse lendo esse texto, talvez ele ficasse pensando, o que Lucas quer dizer para mim com isso aqui? Ele quer dizer para você não negligenciar aquilo que está sendo apresentado a você. Não negligencie, porque já houve pessoas que negligenciaram. E também já houve pessoas que creram. E aquelas que creram serão juízes daqueles que não creram. Então preste atenção. Porque aquele que está sendo anunciado a você, aquele que você chama de teu Senhor, ele é de fato o Senhor. E ele precisa ser o Senhor, para que você tenha todos os méritos dele na sua vida. Então nós precisamos, à semelhança de Teófilo, nos atermos àquilo que Lucas está apresentando aqui para o seu pupilo. Existem algumas comparações, e eu quero lê-la para vocês, do que os ninivitas fizeram com Jonas, e o que a rainha do sul fez em relação a Salomão. Em relação a Salomão, Lucas capítulo 22, versículo 53, um pouquinho à frente aí, a Escritura nos diz o seguinte, olha só, capítulo 22, versículo 53, a Escritura nos diz assim, diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim, esta porém é a vossa hora, é o poder das trevas. Esses são os escribas que ouviam Jesus todos os dias. 1 Reis capítulo 10 e 2 Crônicas capítulo 9 diz, ela enfrentou as dificuldades de uma viagem por terra, longa e muito difícil, provavelmente vinha do que é hoje o Iêmen, da parte sudeste da Península Arábica, da costa asiática do Mar Vermelho, fronteiro à Etiópia, na África, e a sua viagem deve ter sido de mais de 2.000 quilômetros, para ouvir a Salomão. Alguém tinha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falando no templo todos os dias, e desprezou. A outra viajou mais de 2.000 quilômetros, para ouvir a sabedoria que vinha do céu. Preste atenção. As posturas. Por que Jesus está chamando essa geração de uma geração perversa? Com relação aos ninivitas, a Escritura nos diz no capítulo 5 de Lucas, um pouquinho antes do nosso texto, o seguinte, Lucas 5,32, diz assim a palavra, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso foi o que Jesus fala aos escribas e fariseus. Os fariseus perguntam para Jesus, temos nós pecado? A semelhança de Malaquias, quando ele diz, pecamos contra o Senhor, roubamos do Senhor, E a Escritura nos mostra que Jonas pregou para os ninivitas e eles se arrependeram dos seus pecados com pano de saco e cinza. Está vendo como nós olhamos os comportamentos e como nós podemos agir em relação à informação que nos é apresentada? É esse evangelho que Jesus traz para nós, a exemplo daqueles que rejeitaram ou creram no passado, que precisam nos levar a uma reflexão e a uma atitude diante disso. E há uma apresentação sensacional aqui sobre a centralidade de Cristo aqui, que foi
uma conversa que eu tive com o pastor Vinícius sobre isso. Quando nós estudamos a Escritura e a apresentação do Evangelho, nós falamos sobre a centralidade de Cristo. Quando Jonas anuncia o juízo sobre Nínive, ele falou: se vocês se arrependerem, vocês terão perdoado os seus pecados. Em quem nós somos perdoados os nossos pecados? Em Jesus Cristo. Isso tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Porque o Messias era uma promessa que deveria se cumprir no tempo e no espaço, mas que a salvação pela fé sempre fora desde a fundação do mundo. Então, quando Deus, por meio de Jonas, apresenta a salvação aos ninivitas e eles se arrependem, eles são salvos e serão parte daqueles que julgarão os incrédulos. Quando nós olhamos para Jesus e ele se apresenta e ele fala: aqui está quem é maior do que Jonas, se arrependam dos seus pecados, porque eu vim não chamar justos, eu vim chamar pecadores. Se arrependam dos seus pecados. O pastor convocou a igreja para o arrependimento. Jesus convocou o seu povo para o arrependimento. Eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram diante da convocação do seu Deus. Não reconheceram o seu senhorio. Não reconheceram a sua salvação. Não reconheceram o seu tempo. Mas isso lhes legou a perversidade da sua incredulidade. Isso lhe legou a perversidade da sua incredulidade. Um tempo atrás, um pastor lá de São Paulo, estou esquecido o nome dele aqui, ele comentando sobre uma pergunta que fizeram para ele, se ele gostaria de ter vivido no tempo de Jesus. E ele todo animado falou assim: rapaz, eu acho que eu queria, porque eu queria estar perto ali, ver e tal. Mas será que seria legal mesmo? Porque vai que eu não acreditasse como aqueles outros que não acreditaram lá. Porque aqueles que estavam ali ao redor não creram, rejeitaram, pregaram ele no madeiro, cuspiram, bateram, perseguiram aqueles que creram. Não, tá bom eu mesmo na minha geração, tá bom eu aqui mesmo, tá bom ter experimentado a graça de Deus no meu tempo. E aqui nós fechamos com alguns pontos importantes daquilo que é apresentado doutrinariamente de maneira superficial, é verdade, mas que nós podemos inferir da passagem de 29 a 32. A primeira delas é a depravação do homem mergulhado nos seus delitos e pecados. Isso não é uma coisa do nosso tempo, isso não é algo do tempo de Jesus, isso é do tempo do mundo. Desde a queda, o homem tem se revolvido na sua natureza pecaminosa e dessa forma rejeitando a graça de Deus de todas as maneiras, mesmo diante dos sinais, mesmo diante dos milagres, mesmo diante de tudo aquilo que Deus graciosamente apresenta para reivindicar aquilo que Ele é. Deus é Senhor, Deus é Criador, Deus é gracioso, Deus é bondoso. No entanto, as pessoas continuam cegas diante da manifestação e da revelação geral de Deus para a humanidade. Assim como foram os ninivitas, assim como foram aquelas pessoas na época de Salomão, assim também na época de Jesus e de maneira mais profunda, com uma dose de profundidade aqui, porque aquele que falava era o Senhor. O segundo aspecto que nós observamos aqui é a graça de Deus. O Senhor é gracioso e não fora gracioso só com Jesus, Ele é gracioso desde a fundação do mundo e a gente percebe as suas atitudes em relação ao seu povo, que misericordiosamente tolera os seus tempos de ignorância, perdoa os seus pecados e os redime.
Nínive foi um exemplo disso. Havia uma profecia acerca de Nínive e da sua destruição, e ela foi destruída. Cerca de 100 a 200 anos depois que Jonas pregou lá. Ou seja, aquela geração que creu foi salva. Os que não creram pereceram sob a profecia de condenação daquela cidade. A graça de Deus é manifesta desde aquele tempo. É manifesta na época de Jesus. Porque desta geração perversa, Jesus fala, salve-se dela. Creiam, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Deus é gracioso e aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, têm seus pecados perdoados. São redimidos, são unidos a Ele por meio do seu sangue. Terceira verdade, somente Cristo e a centralidade de Cristo aqui. Quando Jonas prega, anuncia ao arrependimento e remissão de pecado no Senhor. Quando Jesus prega, ele anuncia remissão de pecado nele. Creia e será salvo. Se você crê que Deus me enviou, você será salvo. Você não vai crer na lei, você não vai crer nas suas obras, você não vai crer na sua bondade ou pretensa bondade e justiça, você vai crer em mim e você vai ser salvo. E dessa forma, os seus servos anunciam o Evangelho posteriormente. Nós falamos pela manhã que quando nós conversamos, qualquer que seja a nossa relação com as pessoas, Jesus tem que estar no meio. Ele precisa ser o centro dessa conversa. Não pode ser apenas algo de um canto que você menciona caso seja possível, mas de que ele seja o centro dessa conversa. Quando nós olhamos para a apresentação do Evangelho aos povos, a gente vê Jesus na sua centralidade. E é Jesus e Jesus somente. O somente Cristo está absolutamente apresentado aqui. Por fim, quero que a gente reflita sobre 3 aplicações para o nosso dia a dia. O primeiro delas é, quando você lê o Antigo Testamento, observe em que direção aquelas passagens, aquelas profecias, aquele poema, ou aquela narrativa aponta, e você vai ver Jesus, porque eles apontam para Jesus. O próprio Lucas nos fala isso, no capítulo de número 24, quando Jesus conversa com eles, e parece que eles ainda tinham os seus olhos, meio que vendados. Ele diz no verso 44, Lucas 24, esse Lucas que continua apresentando a Teófilo o Evangelho. Ele diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas entenda, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se você não consegue enxergar esses aspectos proféticos a respeito daquele que você crê, peça a Deus que te mostre, que te dê entendimento. Porque quando Jesus prega para aquela geração e eles não enxergam, eles estão cegos. Mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo a aliança, mesmo conhecendo as profecias, eles estão cegos. Se curve diante do Senhor, busque de Deus sabedoria para compreender a sua palavra e entender a direção que ela aponta, que é a direção do Mestre. Segundo, não negligencie a exposição do Evangelho. Não negligencie.
Converse com Deus sobre o que Ele quer que você faça com esse conhecimento que você adquiriu, que você tem. Porque você não será tida por inocente. Nem você e nem eu. Nenhum de nós. Deus não pune o inocente e não inocenta o culpado. Ele é justo, Ele é santo. E eu não posso negligenciar a palavra exposta aos meus ouvidos. Eu não posso. Eu me torno digno de punição, de juízo. Então eu preciso atentar com mais afinco, dedicação à palavra exposta para mim. Terceiro, fuja da incredulidade. Fuja da incredulidade. Nós somos uma igreja histórica, tradicional. E alguns nos dizem que somos frios. Porque não compreendem como nós enxergamos a ação de Deus por meio do seu Espírito em nossas vidas. Mas como que nós compreendemos a ação de Deus nas nossas vidas por meio do seu Espírito? Como é que nós percebemos Deus nos direcionar? Como é que nós percebemos Deus nos corrigir? Como que nós percebemos Deus nos abençoar? Como que nós percebemos a mão de Deus na nossa vida? Para crer naquilo que é extraordinário, eu não preciso mudar de igreja. Eu preciso entender como Deus manifesta isso na sua palavra. Jonas era um sinal espiritual para os ninivitas e era um homem imperfeito que chegou falando rápido sobre arrependimento numa cidade. E ele era um sinal de Deus para aquelas pessoas. Olha só. Olha só. Sensibilidade. Porque a incredulidade nos torna insensíveis. Sensibilidade. Mas preste atenção, tem anjo voando, um negócio aparecendo, um sonho pipocando. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de arrepio na pele, não estou falando disso. Eu estou falando de sujeição absoluta à palavra. Dependência total de Deus por meio da palavra, que faz com que você olhe para um mundo de maneira diferente e abrace o Evangelho de tal forma que você condene o mundo com as suas atitudes. Que as pessoas olhem para você e se envergonhem daquilo que elas vivem, da proposta de vida que elas têm. Porque você vive numa outra realidade que não é a desse mundo caído. Fuja da incredulidade. E creia em Jesus Cristo como único, suficiente, Salvador e provedor de todas as tuas e as nossas necessidades. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor Deus e Pai, não queremos ser contados com os incrédulos. O Senhor nos salvou não para que nós duvidássemos, mas para que nós crêssemos. O Senhor foi manifesto para salvar o teu povo e nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Nós cremos que o Senhor foi pregado naquela cruz com o propósito de nos redimir, de mostrar que o nosso pecado era impossível de ser pago por nós mesmos. E que crendo no Senhor, todos os méritos do teu sacrifício fossem comunicados a nós. É verdade que nós não compreendemos claramente. É verdade que nós não vivemos como deveríamos viver, mas, Senhor, pela tua graça e misericórdia,
Vai abrindo os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. E dessa forma nós possamos viver o Evangelho puro e simples a cada dia da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.